Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês até 1 da tarde. Nesta sexta-feira, trazendo o quê? Trazendo lançamentos, trazendo uma banda aqui nos estúdios, trazendo o meu parceiro aqui, Felipe Chatti, o Jack e a banda Genoma, hoje lançando projeto novo. Muito bem, bem-vindos. Da outra vez você veio de outra dupla da Genoma, né? Dupla, e aconteceu que a dupla saiu da banda, então Jack. Então Jack, eu ia falar justamente isso, que assim, acompanhar o Felipe numa entrevista do Francamente pode causar o quê? A lima. Dá um azar danado. Dá um azar danado. Mas bem-vindos, meninos, como vocês estão? Muito obrigado, Tainá. Eu tô bem. Tô bem. Nossa, então vocês não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil, né? É que a gente responde tá bem por educação só. Por educação, muito bem. Porque a cabeça já não tá mais aqui, né? A cabeça não tá mais aqui, ansiedade, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, justamente veio daí a minha pergunta. Estamos aí entrando no mês de setembro, simbolicamente, né, o Setembro Amarelo nesse momento de se discutir, é para se discutir o ano todo, é que a gente tem os marcos ali onde as ações acontecem, né? É onde a gente conversa sobre depressão, é onde a gente conversa abertamente sobre suicídio, que ainda, querendo ou não, é um tabu, né? E pra gente falar do trabalho novo da Genoma, a gente vai falar de saúde mental, né? Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho novo da Genoma e principalmente essa construção desse trabalho novo que se relaciona muito com saúde mental. Cara, foi assim. Eu tenho problemas com depressão. Eu sofro de depressão, sofro com ansiedade. E eu sempre neguei isso pra mim, pros outros. E é uma bobagem, né? Mas esse ano, no final de 2019, de 2020, junto com a pandemia, o negócio veio para valer, aí eu não conseguia mais esconder, foi quando eu procurei ajuda. Inclusive, façam terapia, é importante. Importantíssimo. Busquem ajuda profissional, foi o que eu fiz. E aí, além disso, Tainá, várias pessoas em volta de mim estavam apresentando as mesmas coisas, o mesmo quadro, né? E eu tive na família casos bem difíceis. Eu tive na família um caso de suicídio, né? Já faz tempo, foi em 2012, mas ainda me pega muito, né? É um tema muito forte. E aí eu resolvi externar isso da maneira que eu sei melhor, né? Que pelo menos eu me sinto mais confortável, que é escrevendo, né? Em 2015 eu tive uma primeira crise, eu escrevi uma música e eu guardei, deixei engavetada ali, e aí quando eu de novo me vi nessa situação, eu resolvi resgatar essa música, mostrei para os meninos, falei, ó, fiz essa música com esse tema, esse contexto, e eu acho que a gente precisava falar de saúde mental, de depressão e tudo mais. E aí a gente resolve, então, vamos falar, mas não vamos falar, vamos banalizar o negócio. Sim, porque às vezes é um pouco isso que acontece nas redes sociais, né? Banaliza-se o tema e há também um culto à medicação. Sim. De uma forma muito perigosa, né? Então as pessoas compartilham as medicações que estão tomando como se fosse um pequeno troféu. Eu sei que muito também vem daquela vontade de compartilhar o sentimento, o tratamento, né? O momento que se vive, porque outras pessoas podem se identificar e buscar ajuda. Mas também na contrapartida há um perigo nisso, né? Dessa glamorização de medicamentos, né? Para depressão. Se você não... Cara, é ajuda profissional se buscar. E quando você entende que a saúde mental ela é tão importante, ou até mais, como, sei lá, a saúde física, é um combo, né? Mas tem que ser prioridade sua. Mas enfim, quando a gente resolve fazer esse debate, é um debate honesto, um debate sincero, e a gente não está na nossa música prometendo, ouça a nossa música, que você vai sair todo fagueiro, serelepe pimpão. Não. Sai do disco do Genoma, vai numa pisadeira, né? Não vai ser assim. A gente não está prometendo, olha, faz isso, mas isso. O que a gente fala o nosso discurso, faça terapia, ajuda profissional. É uma visão de quem passou, né? Eu também passei por depressão e ele também. Então é a visão nossa. E a gente tem que entender também que é uma coisa que não há uma cura, não existe uma cura para a depressão, né? Esse gatilho pode vir de diversas formas na sua vida e a depressão é multifatorial também, né?
não é só um problema financeiro, um luto, né? Tem as questões químicas também, mas ela é multifatorial, né? Sim, e o importante é tentar identificar isso. E é interessante, porque quando a gente promove esse debate, o que a gente promete nas nossas músicas nesse novo projeto? É um convite. Quando você ouvir a nossa música, você vai se sentir convidado a fazer uma viagem. Para onde? Para dentro. Se você vai descobrir o seu caminho ou não é outra história. A gente só te incentiva. Viaje para dentro. Né? E, então, essa música que a gente vai lançar hoje, que é a Metade do Céu, ela representa a primeira fase da depressão para mim. Para mim. Não é uma regra, mas para mim. Que foi os gatilhos. Foi quando o mundo que eu havia construído, que era um mundo de certezas, né, desmonta. E os gatilhos começam a vir. Então, assim, você começa a perceber coisas que vão te incomodando e que você não tem controle sobre essas coisas. Então, sei lá, alguma injustiça social que acontece e que não tem como você levantar e resolver aquilo na hora. Sim. Aquilo é um gatilho muito forte, né? Então você vai... Teve uma época, cara, que eu sou professor de jornalismo. Eu parei de ver jornal. Eu parei de ler. Parei. Porque, agora escrevo jornal, inclusive. Eu parei de ler. Porque estava me dando gatilho atrás de gatilho. Sim. Né? Então essa música de hoje, depois a gente fala mais dela, mas é a primeira fase. Né? Então assim, desse primeiro debate. O reconhecimento. O que te causa isso? É você olhar em volta, quais são esses gatilhos que te colocam nesse estado depressivo. Nesse lugar, né? E como você reage a isso, porque é muito de... O controle está em como a gente reage às coisas. Não em como, se aquilo vai acontecer ou não, né? Como mudar o mundo, né? As questões que são além da nossa força, do nosso querer, da nossa existência, né? As coisas que acontecem no mundo. E nos traz indignação. Ainda bem que nos traz indignação ainda, né? Sim, eu gostaria que todas as pessoas se indignassem e fossem atravessadas e tivessem empatia com várias situações que acontecem no mundo. Mas essa sensibilidade também tem esse preço, né? Que é esse preço de se sentir impotente diante da existência, né? Exatamente isso. É a impotência que vai te dando esses gatilhos todos e você... Fica nessa sinuca de bico, você não sabe o que fazer, isso te deixa ansioso, e a ansiedade te deixa pior, e aí você é uma bola de neve tremenda. Vai se afundando cada vez mais. E que traz os impactos físicos, né? Também. Porque o teu cérebro para de fabricar serotonina, tem todos os elementos químicos que estão envolvidos ali, né? Vitamina D vai pra baixo. Vai lá embaixo. E a gente tem hoje as redes sociais também, né? Que dá daquela serotonina no que você vai rolando, que tem um impacto hoje também das redes sociais da nossa existência, que até 10 anos atrás, 10 menos, não sei, a gente não tinha essa relação com a internet de nos trazer prazer. Não estou falando de site porn, mas estou falando dessa relação do dia a dia, de você ser validado por outras pessoas. Cada like é um estímulo, é a dopamina na sua cabeça. Então, é tudo isso. Então, esse álbum, esse trabalho, ele está dentro desse contexto. É um contexto é um álbum totalmente intimista, de entender, e no caso eu me coloco como esse personagem, de me entender. É óbvio que o Jack ele também já passou por esse problema, tem outras pessoas em volta também que sim, mas eu me dou essa licença na hora de escrever, quando estou compondo, e nesse álbum eu realmente abro assim... Abre o peito, as vísceras. Então é isso. Então essa primeira música fala sobre o estalo. Então o mundo estava ótimo, estava lindo, estava maravilhoso, de repente eu percebo que não é isso, tudo que eu sabia era mentira e caos. E aí a segunda música vai falar sobre uma outra fase, a terceira música sobre uma nova fase, e a cada música uma fase do estado depressivo que eu passei. Então esse álbum ele conta isso, né? E o nome do álbum ele é interessante porque ele não é uma... Ele é uma pergunta, mas ele é uma sugestão. Né? O álbum chama Como Reverter a Entropia do Universo. Eu sou nerd, acima de tudo. Quero entrar nesse ponto com você. Quero entrar nesse ponto. Todos queremos saber como reverter a entropia do universo, do seu universo particular. Você tá com a... Vamos ouvir a música nova? Vamos soltar? Mas já, sim, não? Desse jeito? Você quer ouvir outra primeiro? Vamos ouvir outra, Soneca. Escolhe uma música então.
Não sei se você me deixa nervoso. Para nossos Estados Unidos. Eu queria pegar no susto, eu queria ver lágrimas aqui no estúdio. Nossa, mas podemos falar mais das canções. Eu quero explorar todas as canções do disco, porque vocês vão lançar um disco, né? Sim. E ele tem um porquê de existir. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai rolar um som aleatório que o Sonequinha vai escolher, que o Soneca que manda aqui nesse programa. Grande Soneca. Eu tô aqui só de bonecão de posto. Somos todos laranjas. Somos todos laranjas. Não fala isso que a gente vai preso. Fala isso, é meio perigoso. Gente, daqui a pouquinho eu volto. Fique ligado na Rádio Difusora, que a banda Genoma está no Francamente hoje. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje recebo a banda Genoma, que vai fazer o quê? 2 anos que vocês vieram? Exatamente. 2 anos, não teve uma lembrança esses dias? Teve, foi exatamente. Foi quando a gente se conheceu. Né? Aí conheci o Felipe com a banda Genoma, eles vieram aqui, a gente falou pra caramba, né, do disco da Genoma, enfim. Depois ele veio pra cá com o Torcidinha, com o Sob Torção. Eu tomei espaço. Hoje é o quê? Colunista do JJ. Aliás, às vezes sai aqui, ó, os textos dele, os testículos dele saem no jornal e falam: agora a casa caiu. Nossa, teve um pesado que eu mandei, mas é legal que o jornal dá espaço pra caramba. Terça-feira que vem tem. Precisamos. Teve um que você sofreu hate, que eu vi. Ah, teve que eu receber e-mail, mas era e-mail pra mim que os haters apareceram. Mas o hate faz parte, mas o hate não me deixa ansioso, porque não parece. Não deixa ansioso. Essa relação com a internet, ela não te causa. Vocês dois têm esse bloqueio com o relacionamento com a internet? Porque o perfil do Jack são memes, não tem como odiar. Nossa, o Jack é uma parte. Não tem, eu vi. Não, vamos fazer aqui um merchan agora, o demônico. É a Mônica de bigode. É muito bom. O Jack é um alívio. Quando o Jack posta as coisas dele, isso é legal. Essa função, vamos pensar filosófica do negócio. Função na internet? Não, a sua função dos seus memes. Como mas eu criei pra isso, uma função social. Tem uma função social. Eu também criei pra isso, né? Na pandemia eu vi muita gente triste, eu comecei a colocar. Pra animar a galera. Não, não funciona. Eu tô lá. Ele de presidente. Né? A gente tem que usar isso pro bem, é uma ferramenta pra ser usada para o bem. Mas os memes do Jack super ajudam, assim, né? Ontem mesmo, eu tava rachando o bico. Eu postei no racho o bico, cara. A dopamina dele aqui em cima, ó. Dopamina. Quando o Jack vai recebendo os likes, os comentários, ele fica, eu tô famoso, cara. É igual a gente aqui, ó. Tem 6 pessoas na nossa live. Eu tô me sentindo já um astro do rock and roll, velho. Mas é isso, essa falsa sensação de poder, você tá super bem, mas não é. Tudo é momentâneo, rápido, rasteiro, passa. E quando passa, você tem que lidar com isso. Então, a gente fala muito da depressão e ainda rola aquele estigma que a pessoa em depressão ou numa crise é a pessoa que está em casa triste, chorando, né? Uma pessoa apática. E esse perfil, ele não corresponde à realidade, né? O cara ou a mulher em depressão, eles podem estar trabalhando, indo no churrasco, convivendo com a família, né? Dando risada. Quando eu falei que eu tinha depressão, né? Você? Essa é a reação. Não acredito. Parece que eu tinha uma doença terminal, assim. Meu Deus. Nossa, mas você, como assim? Meu Deus, sim, eu tenho. E faço acompanhamento psicológico, e é isso, né? Eu acho, na minha humilde opinião, que quem não teve um estado depressivo durante esse período, uma vez sequer, olha, tá de muito parabéns. Verdade. Sabe, porque não ficar ansioso no nosso país, não ficar ansioso com tudo que está acontecendo, você ou está muito alienado assim, em alguma coisa, ou você é uma pessoa que tem uma inteligência emocional brilhante, assim, não sei. É porque se vende essa facilidade de seu mindset, né? Esses coaches quânticos, né? Que resolvem seu problema, também as religiões, né? Que você vai lá, paga um valor e sua depressão vai embora do dia pra noite, porque não é depressão, é um demônio que tá encostado. É um demônio. Eu falo isso porque, assim, tem muita gente que não trata a depressão por barreiras da religião, né? Por barreiras mesmo da crença, né? E é importante, leve os dois paralelamente, né? Eu tratei com a religião e com o médico. Você tratou com a religião e com o médium. É importante você falar isso aí pra quem tá nos ouvindo, pra quem tá nos vendo. Mas né? pra mim funcionou, né? Muita gente não funciona.
Mas eu me apeguei bastante a religião também. Mas foram duas frentes trabalhando em conjunto, né? Exatamente. Eu acho que você tem que encontrar um caminho. E eu acho que você só encontra o seu caminho se você olhar pra dentro. Então não adianta você ficar esperando 5 dicas pra ser feliz, 5 passos pra sair da depressão, isso não existe. Acho que não é 0 e 1, né, cara? Não é 0 e 1. Não é binário, não é binário. Não é. Então você viaja pra dentro, você se reconhece como ser humano, como ser vivo, como ser pensante. E aí dali você vai, bom, isso me causa gatilho, isso me faz mal, isso me faz bem, isso me ajuda, isso não me ajuda. E aí eu acho que a terapia tem essa função. Ela tem a função de te conduzir nessa viagem. A nossa função como músico e como artista para esse projeto é te convidar a fazer a viagem. É falar, faça a viagem, vai lá, não custa nada. E aí a viagem você vai fazer com os seus mecanismos. Precisa ter seus guias de viagem. Pode ser a religião, pode ser o terapeuta, enfim. Mas o lance é viagem. As pessoas estão com muito medo de olhar para si. Eu não sei porquê. Patrocínio Carol Brolo, experimento. É verdade. Viagem. Exatamente. Um beijo Como é que inclusive pra chama? Carol. Experimento. Um beijo pra Carol, minha esposa maravilhosa, linda. Você estava falando que resgatou uma música lá da gaveta, de quando você passou pela depressão. Antes da gente falar, né, do nome e de todas as coisas que estão envolvidas na construção desse disco, eu queria saber das músicas. Você pegou músicas da gaveta e como foi olhar para essas letras? Porque era um outro Felipe ali, né, que escreveu aquelas letras, num outro estado emocional, com outro entendimento da vida, uma outra relação consigo, imagino eu, uma outra relação com o mundo. Como que foi olhar aquilo e precisa de coragem para colocar isso em pauta? Qual foi teu gatilho para pegar aquele Felipe lá, que talvez nem exista mais, ou né, não seja o mesmo Felipe de hoje, e colocar... Cara, foi assim, naquela época, é muito estranho, porque naquela época eu estava em depressão porque eu não tinha conseguido passar no mestrado. Eu tentei processo seletivo para o mestrado, não passei. Eu era casado na época, essa depressão acabou prejudicando muita coisa, culminou no divórcio, etc. E eu escrevi aquela música naquele contexto, né? Um contexto que eu estava me sentindo fracassado e que eu estava me sentindo fracassado porque as verdades que eu achava que eram, não eram. E aí quando eu volto a ter essa crise, anos depois, já divorciado, convivendo com uma outra pessoa, no mestrado, e aí eu olho para essa música e falo, que droga, nada mudou. Nada mudou no sentido, essas coisas continuam derrubando os mundos que eu havia construído. Então eu falei, eu não posso ignorar essa música, ela ainda é presente, então vem. Então o que me assustou foi isso. Você se encontrou naquela música, naquele Felipe. Muito. Depois de muitos anos. Depois de muitos anos. Cara, e é assustador. Sim. Porque você fica pensando, puxa, não evoluí nada. Não é que você não evoluiu, é que existem problemas que você só colocou debaixo do tapete. Sim. Como eu não resolvi, estava debaixo do tapete. E aí eu trago essa música de volta, eu encaro esses problemas de novo. Entende? Você então, conseguiu olhar com carinho para aquele Felipe, conversar, criar um diálogo com ele? Graças à terapia. Eu ia falar, mediado pela terapia ou mediado pela música ou pelas duas coisas? Foi pela terapia. Só com a música eu não ia conseguir. Só com a música eu não ia conseguir. Então, a minha terapeuta, ela incrível, uma pessoa incrível, a Ana, um abraço se ela estiver assistindo, ouvindo, sei lá, ela conseguiu me ajudar nisso. Conseguiu me ajudar a fazer me conduzir nessa viagem. Então assim, eu olhei pra música, ok, me atingiu. Só que se não fosse a terapia, eu ia, ok, tá ali, deixa a música ali, deixa certo. Né? Então foi difícil, Tainá, foi difícil olhar pra música, foi difícil receber o que eu havia escrito foi em 2015, na época que eu comecei a fazer com ela 5 anos antes. Foi difícil, mas eu acho que foi bom. Foi bom ter tirado ela debaixo do tapete. E aí essa música trouxe outras músicas? Ela puxou outras músicas? Não, ou eram músicas que você já tinha, coisas que você já estava pensando e estava no caderno 2020, 2021? Só foi uma música só, que foi essa, que eu resgatei, e aí eu mostrei pros moleques, tudo. Eu tinha feito uma versão piano dela. Era bem... É sempre assim, a próxima música lentinha, os caras vão botar umas guitarras pesadas lá. É sempre assim.
melhor. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, porque se, nossa, se depender só de mim, meu Deus. Ia ser ó. Tiro na cabeça. E aí, essa música, ela... Bom, primeira fase da depressão é essa. Entender os gatilhos. E qual foi a minha segunda fase? Eu falei, a segunda fase foi a fase da melancolia total. Do poço, fundo do poço. Aí eu resolvi escrever uma música baseado em um amigo meu que entrou em contato comigo dizendo, cara, eu tô com pensamentos suicidas. Eu lembrei da minha prima, que havia se matado. E aí minha irmã, infelizmente, ela também passou por um problema muito sério. E a gente se ajuda como família, tem dando suporte. E aí eu lembrei de todas essas histórias. Alunos meus vinham falar comigo, poxa, tô mal, não consigo entregar trabalho porque eu tô passando por isso, aquilo, nanana. E aí eu falei, preciso escrever sobre esse tema, sobre o fundo do poço, sobre o limite de fazer ou não fazer alguma coisa, de estar no chão. Né? E aí é o tema da segunda música. Porque o limite é muito tênue, é um bilímetro de segundo na tua vida. Não sei se não existe essa unidade. Agora existe. Bilímetro, mas é um som. Exato. Aí depois dessa música, eu falei, tá bom, eu cheguei a esse ponto. E depois? Bom, depois foi a fase da aceitação. Eu tenho uma doença, eu estou doente. Eu vou aceitar isso. E aí você mergulha nessa doença. Porque para você enfrentar algo, você precisa conhecer esse algo. E aí é um mergulho que eu faço na doença, entendendo a doença, me entendendo como uma pessoa doente, uma pessoa depressiva. E depois vem a última fase. Qual é a última fase? A fase da redenção, a fase na hora que eu peço ajuda. Eu descubro, ok, eu passei por tudo isso, entendi a doença, como é que eu saio disso? Pedindo ajuda. E a última música desse quarteto, ela é uma música que fala sobre isso, sobre eu estou pedindo ajuda, abertamente, me ajuda. Eu preciso de ajuda. E aí depois o álbum tem mais outras 4 músicas, que é uma conversa que eu imaginei entre o corpo e a alma. E como esses dois se relacionam com esse tema. Então tem uma música que é a visão do corpo, outra música que é a visão da alma sobre isso, para chegar no fim, na última canção, que é um poema, né, que a gente enviou cartas para alguns amigos e fãs, que tem a letra da última música, que é esse poema, que é a última resposta, que é a nosso entendimento de como reverter a entropia do universo, né, de como reverter esse quadro. Então é essa a trajetória do álbum, é isso que ele conta, é as fases do corpo e eu como alma me relaciono com isso, né, até chegar no desfecho que é a resposta. Você dá uma resposta? Não sabemos. Escute o álbum! Essa aqui é a música da antiga, das antigas. A pessoa aqui, ó. Genoma sempre rola aqui na programação do Francamente. Lembrando que se você tem banda, mande seu som pra cá que a gente apoia os artistas. Esse programa, esse espaço existe pra isso. A gente está falando aí dessa construção do disco enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto banda, mas também houve leituras que te trouxeram também essa construção. Eu falo que a gente é um conjunto do que a gente come, do que a gente ouve, do que a gente lê, de como a gente se relaciona. E você consegue catalisar uma série de coisas e colocar nesse disco, né? Conta um pouquinho aí das leituras. Assim, eu não sei, o Jack é nerd também. Você é nerd? Nerd. Eu sou muito nerd. Eu gosto muito de um escritor chamado Isaac Asimov. O Asimov ele é famoso... Não, profeta, eu sempre brinco. Você vai falar com ele, fala, um escritor, eu falo, não, ele é um profeta. O Asimov é um profeta, o Asimov é um profetaço, assim. O Asimov ele vai escrever ele na década de 40, 50, ele vai escrever Eu, Robô, né? Vai escrever A Fundação, que é um clássico, mas ele é o primeiro cara que vai falar sobre robôs, né? Vai colocar robôs na história, assim, né? Então ele é o termo robótica vem dele. Tudo. E tem um conto que ele não só escreve livros, ele escreveu mais de 400 livros, né? Mas tem um conto dele filosófico, que ele adora escrever sobre isso. E esse conto chama A Última Pergunta, né? E esse conto são 15 páginas que me arrepia só de lembrar, porque a história é impressionante de legal. O universo vai apagar, vai morrer, vai esfriar, isso é um fato, né? O Sol vai apagar daqui acho que 50 milhões de anos, ou bilhões, eu não me lembro. Pra quem fica, acabou o rolezinho com a praia. Não vai rolar, entendeu? Então você que está no futuro, se você descobriu esse áudio aí depois da 5ª Guerra Mundial, você descobriu esse áudio em algum lugar, sabe que você está aí prestes a se dar mal, porque o Sol vai acabar. Tá chorando.
lágrima. E a gente rindo. E a gente rindo. Porque não é um problema nosso. E na, Não história, é um problema nosso. e na história, as pessoas se perguntam, o que a gente faz para reverter a entropia? A entropia é a morte, é o esfriamento do corpo. Porque o corpo dissipa energia. Uma xícara de café quente, ela vai ficar fria, porque ela vai perder energia. Bom, as pessoas perguntam, mas elas não estão nem aí, porque não é problema delas, né? E perguntam para um computador lá como reverter a entropia do universo. E esse computador, chamado Multivac, não é vacina, Não é vacina. Ele fala, olha, eu não tenho dados suficientes para dar uma resposta satisfatória. Do tipo, não sei, irmão. Foda-se, isso também não é um problema meu. Irmão, mas tem mais o que fazer, entendeu? Aí os anos vão passando. Os milhares de anos vão passando, os bilhões de anos vão passando. E vai chegar um momento em que a Terra não existe mais, a galáxia já não existe mais, existe um complexo todo universal, as pessoas não existem mais como indivíduos, é uma entidade única, e essa entidade única, ela está muito preocupada, porque a entropia vai acontecer já já. E ela pergunta para esse computador etéreo, que é o Multivac, como reverter a entropia do universo, e o cara fala, não sei, não tem resposta para isso. O universo entra em entropia, ele morre. E a única coisa que sobra é o computador. Não existe o tempo, não existe o espaço. Então ele resolve pensar sobre a resposta. Então ele pega os dados de bilhões de anos e começa a pensar na resposta. E ele chega na resposta de como reverter a entropia do universo. Que haja luz. E a luz se fez. E acaba. Bem bíblico. É óbvio, me arrepia a alma isso. E quando eu li, eu fiquei em choque. E eu falei, ok, se nós somos universos únicos, a depressão ela me causa esse esfriamento do meu universo, ela causa essa morte do meu universo. Como reverter esse quadro? Como reverter a entropia do meu universo? E aí vem o título do álbum na hora, Como Reverter a Entropia do Universo. E também vocês trabalharam, além das músicas, né, das melodias, enfim, trabalharam bastante a questão visual. Estou aqui com a camisetinha que tem absolutamente tudo a ver com o que ele falou agora, né? Exatamente. Da luz, da escuridão. A fase branca, né? Vocês estão assistindo, vocês estão ouvindo, não ver. É você que está na rádio ouvindo, depois vai no YouTube para ver Isso. a peita nova da Genoma. Inclusive, vocês podem comprar essa peita nova lá no nosso site, www.bandagenoma.com/loja. Eu comprei, eu entrei e comprei, gente. Isso mesmo, tem até vídeo. Recebi na hora a resposta do... Opa! Opa! Porque o Jack é o responsável Seu pelo tesoureiro, muito bem. Mas enfim, essa camiseta é o seguinte, o símbolo nessa barra é o quê? A primeira fase, que é a fase tá tudo bem, tá tudo ok, e de repente vem a escuridão, que é a melancolia, e gradativamente você vai revertendo isso até chegar na fase amarela, que é a reversão da entropia. A gente escolheu o amarelo justamente por causa da cor do Setembro Amarelo, que remete a essa luta contra o combate contra não é contra o suicídio, não sei se é essa expressão. É saúde mental, é o mesmo saúde mental. Exato. Mas enfim, então... Talvez pela vida, né? Talvez pela vida. Então esse degradê significa isso. A gente trabalhou a nossa identidade visual toda nessas cores, o branco, o preto, o cinza e o amarelo. Então a gente pensou em tudo isso, porque a música, Tainá, não é só a música. É tudo que tem em volta. É o visual, é o figurino, é tudo, né? Porque hoje a banda ela precisa provocar uma experiência, né? Exato. No mar, né? Nesse universo de tantas bandas e coisas sendo lançadas e algoritmos e tal. Em meio a uma pandemia, onde os shows ainda não são possíveis, os encontros ainda não são possíveis, e o show é uma experiência da banda também. Mais do que nunca é necessário que se tenha essa conversa, né? Como que vocês estão pensando o lançamento mesmo, né, do trabalho de vocês? Porque hoje a gente vai lançar uma música, fica aí que vai ter música nova hoje, Sim, vocês vão ver o primeiro em primeira mão. Em primeira mão, porque aqui é assim, se os amigos não lançam com a gente boicota a amizade. Vai ser em primeira mão real, porque vai estar só liberado pro Spotify depois das 6 da tarde. Então aqui vão ouvir antes mesmo. Ninguém vai ouvir antes, elas vão dizer aqui. É isso. Hoje também tá saindo música nova dos Velóticos que eu lancei ontem, porque eu sou essa. Lançamento para sexta-feira. Quinta-feira tá tocando aqui no Francamente. É assim que funciona. Vocês vão lançar hoje um som. Isso. Como que foi a escolha desse som? É a primeira música do disco? É a primeira fase. A primeira fase. Exato. Então vai ser, as 4 primeiras fases vão ser os 4 primeiros singles. Depois dos 4 primeiros singles, aí vem um álbum completo.
Então, um single por mês. Essa vai ser Então, no final do ano, eu não sei que mês é hoje. Hoje é em setembro. setembro. Provavelmente em janeiro. A gente Janeiro lançou lançou o álbum completo. E aí vocês vão imprimir disco? Eu acho que não. Eu acho que não, porque não compensa mais, né? O tesoureiro da banda falou não, de repente, realmente não de compensa, negócio cara. aqui. Não, realmente não compensa, mas é um belo... Não, seria muito bonito. Seria legal se tivesse, mas não é prioridade, assim. A prioridade é fazer vídeo. Exato. Versões. Versão, é isso mesmo. Então a gente vai fazer isso, a gente vai lança o single, a gente vai lançar lyric vídeo, vai lançar clipe, vai lançar versão. Então cada mês vai ser dedicado a uma dessas fases, porque a gente justamente não quer matar o assunto em setembro, a gente quer continuar com o assunto. Mas porque também não é uma boa, seria irônico matar o assunto em setembro. Eu não acho que seria muito bom. Adoro esse alívio cômico, ácido mais necessário. Eu sou um meme Ambulante. Eu escrevo memes com a boca. É assim que funciona. Vamos ouvir a música? Ou não, você quer guardar pro final? Vamos para o final. Poxa. Ah, meu Deus, ele é muito... Tá muito João Kleber. Para. Vamos deixar no final. Vamos deixar o final. Vamos ouvir uma outra do Genoma antiga. Gente, a gente rolou aqui, o Soneca rolou uma banda que coincidentemente chama Genoma, é uma banda de heavy metal. Depois eu vou procurar a letra da banda só pra saber. Imagina, só pela você tá falando ironia. de morte, né? Pois é. Só pela ironia. Vamos rolar um som das antigas da Genoma e daqui a pouquinho a gente volta. Genoma nos estúdios da Rádio Difusora hoje, programa Francamente com vocês. Lembrando que este vídeo estará no YouTube mais tarde, hoje, e o áudio estará no Spotify também, e o lançamento do primeiro single que vai acontecer aqui, a qualquer momento. A qualquer momento, fique ligado. Fica atento. Depois dos comerciais, o lançamento também estará disponível no Spotify a partir das 18 horas. A partir das 18 horas. Foi uma escolha cabalística escolher 18 horas? Sim. Não foi cabalístico. Não foi Por causa de sexta-feira, todo mundo saindo do trabalho. Foi 18 horas. comercial. Foi comercial. Puramente entendi. business. Porque querendo ou não... Que é quase espiritual o algoritmo hoje em dia, né? Mas a música é business, não deixa de ser. Eu não gosto muito dessa, né? Tratar a música só como business. Eu acho que não, acho que é besteira. Não é a nossa pegada. Mas a gente não pode ignorar algumas coisas. A gente não pode ignorar o algoritmo, a gente não pode ignorar os streamings, não pode. É porque se você ignora o algoritmo te ignora. Não, ele já te ignora. Engole, né? Já te ignora Faz mesmo. sumir. Exatamente. Então a gente faz campanha. A gente está trabalhando no lançamento desse trabalho desde agosto. A gente foi lançando no nosso Instagram, vai lançando coisas, instigando. É um trabalho contínuo. Porque não adianta a gente chegar, tipo, amanhã do nada e lançar uma música. Isso funciona pra quem? Pro Coldplay, pro YouTube. Coldplay dá certo. Pra Anitta. Pra Anitta. E olha lá, porque o Coldplay fez um trabalho imenso antes, de semanas, pra lançar a música nova. Então se o Coldplay, que tem milhões de fãs, é o 27º artista mais escutado do Spotify, precisa fazer um trabalho prévio, quem dera nós, irmão. Entendeu? Então a gente fez um trabalho todo pensando na música como business, porque ela é também. Mas é uma coisa que a gente não se rende, nunca vai se render, é aquela coisa de ficar tendo que lançar música por lançar. Isso não. Sim. Perde mensagem, perde qualidade, perde um monte de coisa. Né? Eu não julgo bandas que fazem isso, ok, é uma estratégia, mas a gente prioriza. É que eu, o Jack, o Quindinho, a Fabi, a gente é da galera que pegava o CD e ouvia ele inteiro, Sim. do início ao fim. Quer dizer, pessoas velhas assim como eu, né? Vocês são bem mais novos que eu, gente. Vocês pegavam o CD, eu pegava o disco. Você né? pegava o vinil. E aquela pausa dramática pra virar o lado. Isso, pra não zoar a agulha, né? Pegava o CD, cheirava, capinha. Nossa, pode crer, o encarte, né? Verdade. Então, assim, a gente gosta de um trabalho que seja um trabalho, assim, a gente gostaria que a pessoa sentasse e ouvisse a nossa música o álbum inteiro. Tanto que, quando o álbum sair, a gente está lançando singles, mas quando o álbum sair, a gente construiu um álbum imaginando uma grande música dividida em partes. Tipo Pink Floyd, tipo Mais ou menos. Dream Theater. 3 horas aí de 3 horas. introdução. A gente se inspirou em Fresno, cara. A Fresno fez isso no último trabalho deles, que foi o Sua Alegria Foi Cancelada. É uma grande música dividida em 10 partes. 10? Por aí. Acho que é sim. 10 ou 12. Dividida em partes. Então a gente quer que a pessoa ouça e... Premonitório, né? Essa alegria foi cancelada também é bem... Cara, pois Não, é. mas é sensacional. É muito bom. Eles cancelaram o lançamento. Cancelaram o Eles lançamento. lançaram, eles deslançaram.
Entendi. Genial. Primeiro deslançamento da história do Brasil. Justamente, foi o que eles fizeram. A Fresno é muito... Influência? Influência, nossa. É, pra caramba. Na concepção artística, o nosso Instagram, a gente olhou muito pro Instagram da Fresno. Como eles estão fazendo? Como eles divulgam? Cara, é muito louco, porque eu entrevistei a Fresno, sei lá, quando eles começaram, assim, Ah, eles vinham aqui em Júlio direto. Direto. 3. Exato, Por aí, né? exato. Quando eu comecei a fazer Rock Forever, entrevistei a Fresno, era um bando de moleque. E nunca me pegou essa geração NX0 que eu entrevistei aqui também, a Fresno e tal. E agora que eu estou me relacionando minimamente com algumas canções que eu não ouvi na época, né? Eu ouvi no show e tal, mas nunca levei pro toca-fita de casa, sabe? Assim, nunca coloquei por vontade própria uma música da Fresno, por exemplo. Pode crer. E eu vejo que o trabalho que eles fizeram na época, e o Lucas faz até hoje, é bem consistente, né? Sim. Um trabalho bem Se for ver musicalmente. das bandas dessa época, foi a única que ficou, né? Por causa disso Exato. mesmo. E é por eles tratarem a música como arte, Sim. não como um produto só. É importante entender o mercado musical, claro que é, mas a gente se considera mais artistas do que empresário. Depois de você reverter a entropia do universo, o disco vai ser Como Destruir Rick Bonadinho. Ô, Rick. Brincadeira. Se eu ver a gente... A piada foi minha, Rick. A piada foi minha. Vem buscar eu. Não fala nos moleque, não. Porque é isso, né? Essa questão mercadológica, ela não deixa de existir porque você não olha pra ela, né? E a gente falou aqui dos lançamentos, né? Como serão lançados, se vai ter físico, se não vai. Do Mesh, que é super importante para a sobrevivência da banda, né? Mas vou falar um negócio do Mesh. No nosso caso, a gente não busca lucrar com camiseta, com bottom, com caneca. É mais uma forma de... Não é? Não, mas é porque não tem como também. Não, ou você vende em grande escala. Eu fiz umas camisetinhas do Francamente, do Música Móvel, assim, não é uma coisa que dá pra vender e sustentar daquilo, né? Então assim, como que eu posso falar pra uma galera pagar, sei lá, 80 conto numa camiseta? Sim, porque é isso. É sobre este valor que Então assim, falando. a gente faz um lucro nanico, assim, as camisas precisam se pagar. Então eu vendi a camisa, ela se pagou. A gente não tem um retorno em relação a isso, a gente só quer que a galera use a nossa camisa, use os nossos produtos. Esse é que nem o Bottom, a gente distribui o Bottom gratuitamente nos shows. Né? Porque a gente quer que a galera use o Bottom, leve a marca. E então, essa questão do Mesh pra gente é mais isso, assim, não é tão comercial. É mais pra galera usar. E você falou de não pagar, mas o que entra já paga, né? Os gastos, assim. Então a gente não tira do bolso, sabe? Isso é importante. Isso é importante. Não tirar do bolso. Quando a gente começa a comprar coisas, a fazer coisas que não saem do nosso bolso, aí, bom, a banda não está me deixando rico, não está me dando dinheiro, mas pelo menos não está me tirando dinheiro. Exato. Então já é um caminho saudável. Já dá pra levar como hobby, assim, já dá pra levar como uma coisa paralela da vida. Porque é isso, né? De repente você está trabalhando na sua vida pessoal só para pagar, custear a banda. Mas a gente já gastou muito. Já gastou muito. E todas as bandas independentes a gente conhece que não conhece. Todo mundo já gastou uma grana ensaiando, produzindo. Uma nota preta, mas... E vocês produziram onde o disco? O Indie Studios. Foi com o Indy Ribeiro, nosso produtor desde o primeiro CD. Ele acompanha a gente nesse trabalho também. Então um abraço pro Indy. Foi lá em Campo Limpo Paulista, no Indy Studio. Salve Campola! Salve Campola! E o Indy, cara, sensacional, porque ele não é um produtor do tipo, toque a música, eu vou fazer. Não. Ele acompanha todo o processo de criação. É um quinto elemento ali na gente. Totalmente. Tem muita mão dele nas músicas. Muito. E a gente confia muito, assim, a gente entrega a música, a gente grava e fala, não tá legal isso aí, muda. A gente muda sem pensar, faz do jeito que ele acha que é legal. E ele entrega a música e a gente, esteja livre para você colocar os elementos que você acha que tem que colocar. E ele vai, vamos colocar isso aqui, tanto que a música aqui, daqui a pouco a gente vai ouvir. Daqui a pouco, espere! Tem coisas que foram influência dele, né, como produtor. E como ele também está evoluindo como produtor, ele acaba usando a gente como laboratório. Então a gente, a gente vai aprendendo e crescendo junto. Né, a gente como músico e ele como produtor. E nesse meio de caminho, entre o primeiro trabalho da Genoma e o segundo, também houve uma alteração do quarto elemento, né? Sai Bruninho, entra Fabi, e aí tem uma mulher na batera da banda. Isso altera o som
de vocês, a maneira de trabalhar música, de pensar as melodias. Eu não digo por ser uma mulher, não é pelo gênero, mas porque você é uma pessoa com uma outra pegada. Se fosse um guitarrista, um baixista, enfim. Isso trouxe outras informações na sonoridade da banda? Olha, eu acho que sim, né? Porque a Fabi ela tem um outro estilo, né? A Fabi ela é uma fã de U2 como eu, tá? Chupa mundo. Mentira! Mais uma fã de Roupa Nova da Irlanda? Trouxa. A Fabi ela tem um estilo dela, mas ela entrou no processo, ela entrou nesse álbum com um álbum já meio que completo, né? A base já construída. Então ela teve pouca ainda. A gente vai ver da Fabi mais no próximo trabalho. Mas no acústico que a gente fez, ela trouxe já a influência dela. Foi, eu não sei se. Ela tocou de vassourinha? Sim! Tocou de vassourinha. Tocou de vassourinha. Ovinho. Que demais. Acústico real mesmo. Acústico real. Chupa MTV. Eu estava me sentindo no Acústico MTV. Que blasfêmia dizer isso. Nada, não. É nada. Blasfêmia porque a gente não estava lá. Né? Vamos criar uma nova MTV. Vamos, por favor. Né? Tá precisando. O meme de móvel a gente já tem aí, ó. Fica a dica aí, ó. Pronto. Não posso abrir um... Gente, eu não posso ter mais trabalho, eu posso ter mais emprego. Eu tenho 3 empregos e 1 dinheiro. Eu queria ter 1 emprego e 3 dinheiros. Mas tudo bem. Mas estamos aqui na militância pela cultura. Justamente. Gente, eu queria contar para vocês também que estão nos ouvindo ou nos vendo que logo, logo terá o Música Move e teve a participação da banda Genoma com a Fabi já na batera. Foi um showzaço lindo, porque eu já vi, eles não viram ainda. E também rolou um francamente especial do Música Move, aí que eu bato um papo com o Felipe. E a gente fala também um pouquinho mais dessa construção de disco. Posso dizer que foi o dia que a gente mais ficou nervoso na vida pra tocar? Nossa, cara. No dia eu tava até de boa, mas no dia anterior eu tava muito. Jura? O banheiro foi recorrente. Nossa, umas 8 vezes. Gente do céu, não esquece a guitarra e o fricô, né? Fricô patrocina nós. Para o próximo show, patrocínio. Com vocês, Banda Genoma, sob fricô. Muito bem. E aí nós teremos aí em breve Música Move. Então acompanhe as redes sociais do Francamente, minhas redes sociais. Dê as redes sociais do Genoma, porque a gente vai encerrar com música isso Claro. aqui. @Genoma com 2 M's de mudar o mundo. Para quem está assistindo, é só ver os 2 M's aqui. 2 M's de mudar o mundo. Então é @Genoma_rock. @Genoma_rock ou no nosso site bandagenoma.com. Você vai lá e vai encontrar nossas redes, YouTube, Spotify, lojinha, um monte de coisa. Muito bem. Gente, para quem está ouvindo na rádio, quem está nos ouvindo pela Rádio Difusora vai ouvir em primeira mão Metade do Céu, som novo da banda Genoma, estreando aqui no programa Francamente. Para você que está nos vendo pelo YouTube, não sei quando, não sei que hora e não sei como, corre nas redes da banda Genoma e confira o som pelo Spotify, né? Spotify, Deezer, todas as plataformas de áudio. Exatamente. E é isso aí, ó. Acompanhe o programa Francamente, siga a banda Genoma nas plataformas. Eu vou ficando por aqui porque a gente vai ficar agora com Metade do Céu. Tô nervoso. Obrigada. Francamente, com Tainan Franco.